Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre essa obra aqui, tá? Contos de Edgar Allan Poe. São 13 contos que tem nesse livrinho aqui, incluindo Escaravelho de Ouro e outras histórias, e também o Mistério de Marie Roget, tá? Bom pessoal, nesse livrinho aqui, tá? Dos contos que tem aqui, tá? Os que eu mais gostei. Tá? Existem 13 contos. O primeiro é Manuscrito Encontrado numa Garrafa. O segundo é O Encontro. O terceiro é Morella. O quarto é Conversa de Eiros e Charmian. O quinto é Uma Descida para Dentro de Maelstrom. O sexto é O Mistério de Marie Roget. O sétimo é O Coração Delator. O oitavo, Escaravelho de Ouro. O nono, Um Conto das Montanhas Escabrosas. O décimo, O Sepultamento Prematuro. O 11, A Caixa Oblonga. O 12, Tu és o Homem. E o 13, O Demônio da Impossibilidade. Bom, o Edgar Allan Poe, ele era um escritor que ele trabalhava muito a questão da subjetividade humana, da personalidade humana, da mente humana. E nos contos dele, ele explorava aventura, suspense e terror. Aquelas pessoas que dizem que Edgar Allan Poe escrevia apenas contos de terror, eles estão cometendo um erro grosseiro até mesmo. Porque Edgar Allan Poe ele não escrevia apenas contos de terror. Na lista de contos dele, você vê contos que muitas vezes não expressam nenhum tipo de terror. Às vezes são contos envolvendo suspense, contos policiais, por exemplo. Por exemplo, o famoso personagem Dupin, né, que é um personagem que aparece em 3 contos de Edgar Allan Poe, ele acabou posteriormente sendo a inspiração para Sherlock Holmes, né, para alguns personagens de Agatha Christie e também, claro, desenhos animados como o Inspetor Bugiganga, dentre outros. Então, quer dizer, Edgar Allan Poe ele não escrevia apenas contos de terror como muitas pessoas imaginam. Não, ele escrevia também contos policiais, contos de aventura, contos que envolviam suspense, enfim, e claro, né, contos de terror também, evidentemente. Bom, alguns contos, pessoal, que eu mais gostei foi o Morella, né? O Coração Delator, que é um dos mais famosos que tem, né? O Sepultamento Prematuro, A Caixa Oblonga, e são esses 4. Desse livrinho aqui são esses 4. No Morella, o personagem principal da obra ele se casa com uma mulher, a mulher se chamava Morella, a mulher ela era totalmente fiel a ele, amorosa a ele, benigna a ele, mas ele não gostava tanto dela assim. No final ela desenvolve uma doença e estando no leito de morte, ela acaba dando à luz a um filho, né, uma menina na verdade, é uma filha. O personagem principal, né, ele vê que a mulher morre exatamente no momento em que a criança nasce. O que acontece? Mais tarde ele acaba desenvolvendo um apego por essa criança, afinal de contas é filha dele também, né? Filha dele com ela. E em determinado momento, né, a criança é batizada por ele com o nome. E ele acaba chamando o nome dela de Morella, tá? Que era exatamente o nome da mãe dela. E depois de um tempo, essa criança morre, né? Essa criança chamada Morella, que tem o mesmo nome da mãe, morre, e aí o pai vai levar ela pro túmulo, né? Só que quando ele abre o túmulo, ele resolveu enterrar no mesmo túmulo que estava a mãe dessa criança, a Morella, né? Só que quando ele abre o túmulo, ele acaba dando uma triste e amarga risada, porque ele descobre que o túmulo está vazio. Ou seja, entendeu? É como se a mãe estivesse vivendo agora no corpo da filha, né? E ao colocar no túmulo o corpo da filha, é como se ele estivesse colocando o mesmo corpo da própria mãe ali, novamente, entendeu? Como se a mãe tivesse se incorporado na filha e assumido as feições da filha e entrado no corpo da filha e se tornado um só com a filha. Então é algo bem misterioso. Sugiro muito que vocês leiam o conto Morella, escrito por Edgar Allan Poe. Um outro conto que eu achei muito interessante é O Coração Delator, né? O Coração Delator é aquele em que o personagem principal cuida de uma pessoa idosa. Essa pessoa idosa tem um olho azulado
que por algum motivo, né, acaba incomodando o personagem principal, porque ele diz que aquele olho azul do velho que ele cuidava parecia o olho de um abutre ou algo parecido. Então um dia ele toma uma decisão, vai matar o velho, né? O velho não fez nada para ele, ele não odeia o velho, mas só por causa daquele olho azul, que parece o olho de um abutre que está sempre encarando ele resolve matar o velho. E aí ele vai lá e tira o velho da cama, atira o velho debaixo da cama e atira a cama na cabeça do velho até matar. E aí mata o velho. E aí depois ele destroça o corpo do velho, tira os pedaços do corpo do velho e coloca debaixo da casa, né, no solo, assim, e tapa madeira por cima. Só que quando ele ia bater no velho, no momento em que ele estava batendo no velho para matar o velho, ele sentiu o coração do velho como se fosse um tambor, algo desse tipo. Então ele vai lá, mata, enterra debaixo da casa, coloca madeira por cima e fica tudo ok. A polícia é alertada pelos vizinhos que ouvem um barulho estranho. Ele vai lá, atende os policiais, dá um café para os policiais se sentam na mesa junto com ele, conversam, dão risada, e ele agindo como se nada tivesse acontecido. Só que em determinado momento, lá por umas tantas, ele começa a ouvir um barulho, né, como se fosse de um tambor, né, exatamente o mesmo barulho do coração do velho. E isso acaba gerando nele uma sensação estranha, né, uma febre, uma sensação estranha. Ele se levanta, ele começa a caminhar de um lado para outro, ele começa a tentar falar mais alto, mas quanto mais alto ele fala, mais o barulho daquele coração vem na direção do ouvido dele. E aí ele acaba no final se entregando e dá um berro, por não aguentar aquela situação. Ele dá um berro e diz: fui eu que matei o velho, olhem aqui, é aqui já os pedaços dele, tirem essa madeira, tá aqui. E ele acaba se entregando para a polícia, né? Isso é uma coisa interessante nos contos de Edgar Allan Poe, né? Geralmente quando algum personagem mata outro, ele acaba de alguma maneira passando mal, né? A consciência dele acaba pesando, ele acaba ouvindo vozes, enfim. É muito interessante isso, né? É uma maneira de dizer que o crime não compensa, né? Uma coisa interessante, assim. O Sepultamento Prematuro é um outro conto de Edgar Allan Poe presente nesse livrinho aqui. O Sepultamento Prematuro é um conto em que o personagem principal ele sofre de catalepsia. Catalepsia, para quem não sabe, é o nome daquela doença que faz a pessoa praticamente parecer morta, o coração diminui os batimentos cardíacos, a vitalidade parece que sai da pessoa, a pessoa parece que não está mais ali, parece que morreu, entendeu? O corpo fica enrijecido, fica frio, como se de fato a pessoa tivesse morta. Se a pessoa estava com os olhos abertos assim, antes da catalepsia, ela vai ficar com o olho arregalado assim, aberto. Quer dizer, parece que a pessoa morreu de fato. E na medicina daquela época, era muito fácil a catalepsia ser confundida com a morte, né? Então o personagem principal nesse conto, o Sepultamento Prematuro, ele de fato tem medo que isso aconteça. Então ele vai lá, altera o túmulo da família para que quando ele morrer, ele pelo menos possa sair do caixão e se sentar na cripta e comer alguma coisa e descansar e respirar fundo. Enfim, ele não quer ser sepultado vivo. Até que um determinado dia, ele entra num barco e ele tem no navio, alguma coisa assim, e ele tem uma espécie de pesadelo, ou talvez um ataque cataléptico, em que ele acha que ele de fato já está dentro de um caixão. Então ele acha que já morreu, já enterraram ele já está dentro do caixão, mas por algum motivo ele não foi enterrado naquele local que ele imaginou que deveria de ser enterrado. Então ele está naquela situação, ele bate no caixão, ele tenta sair do caixão a todo custo, enfim, mas daí ele se acorda e descobre que na verdade era um pesadelo, que o cheiro de terra que ele sentiu é porque dentro do navio tinha um pouco de grama que tinha sido recém-colhida e que as batidas que ele dava, que ele achava que era na tampa do caixão, na verdade era no próprio convés do navio, numa parte superior do leito em que ele se encontrava. E aí ele resolveu, depois desse pesadelo, ou desse ataque cataléptico, enfim, dessa febre, dessa coisa, ele resolve, né, largar todos os livros de medicina,
parar de ler livros sobre catalepsia, parar de ler livros sobre pessoas mortas, parar de ler livros sobre essas coisas e resolveu aproveitar mais a vida. Lembrando que o narrador, né, o narrador personagem, ele começa o conto dele falando exatamente sobre situações da França, da Inglaterra, da Alemanha e de vários lugares da Europa, de pessoas que tinham sido sepultadas vivas. Algumas morreram e não puderam ser resgatadas a tempo, outros conseguiram se salvar. Então, é um conto muito interessante, assim, muito interessante mesmo. Depois tem a Caixa Oblonga, né? A Caixa Oblonga é da seguinte maneira: um homem tinha resolvido, né, entrar no navio junto com a esposa, com a empregada e com as filhas. E ele já tinha até selecionado, né, já tinha até pago, né, os quartos, né, onde ficaria ele, ficaria a esposa, ficaria as filhas, enfim, já tinha pago tudo. Só que o que aconteceu? A esposa morreu. Então, e ele ia visitar a mãe da esposa, né, junto da esposa, e a esposa morreu. Então ele se sentiu na obrigação de levar o corpo da esposa até a mãe, né, dentro do navio. Então o que ele fez? Ele colocou a esposa dentro de uma caixa grande, tipo um caixão, uma caixa oblonga. Ele encheu de sal por dentro, né, para não ficar o cheiro fétido do corpo da mulher e para não entrar em decomposição com facilidade. E ele pegou a criada dele e ele nomeou a criada como se a criada fosse a esposa, pediu para que a criada atendesse pelo nome da esposa, porque ninguém no navio conhecia a esposa, e isso aconteceu. E ele mentia para as pessoas que dentro daquela caixa estava uma obra de arte, e ele colocou aquela caixa em um quarto separado, né, como se de fato uma pessoa estivesse ali, e de fato estava, né. Aí, em determinado momento, o navio afunda, né? Ocorre uma grande tempestade, o personagem principal acaba saindo dali, enfim. E esse homem, ele ao ver, de longe, depois que ele entra no bote salva-vidas, com a criada, que todo mundo acreditava que era a esposa, e com as filhas, ele olha de longe o navio, o barco afundando, o navio afundando, enfim, o barco afundando, e ele porque quer voltar lá só para pegar a caixa, né, que tinha algo muito precioso para ele, que ele não falava para ninguém o que é, e ele se atira na água e vai lá e se amarra naquela caixa grandona, e ele acaba, né, indo para se atira na água, enfim, e ele acaba morrendo afogado junto com a caixa. Mais tarde é que o personagem principal ficou sabendo do que de fato tinha naquela caixa. E dentro daquela caixa grandona, dentro daquele caixão, dentro daquela caixa do tamanho de um caixão, tinha de fato o corpo da verdadeira esposa daquele cidadão, e que aquela mulher que ele achava que era esposa, na verdade era uma criada, né, que aquele cidadão tinha pedido para substituir o lugar da esposa na mentalidade dos tripulantes do navio, para que ninguém descobrisse que de fato havia uma mulher morta no navio dentro de uma caixa, dentro de um caixão. Então, quer dizer, os contos de Edgar Allan Poe, eles vão para essa direção, né? Um dos contos mais misteriosos que eu achei assim é o Demônio da Impulsividade. O Demônio da Impulsividade, ele trabalha bastante a questão assim, ó, é um conto psicológico, tá? Ele fala dos mecanismos da mente humana que levam a pessoa a se tornar impulsiva, a de fato fazer algo, mesmo que aquilo que ela esteja fazendo não seja algo normal, algo que ela deva fazer, mas ela do nada resolve, vou lá e vou fazer. Isso é um conto totalmente psicológico, né? Os contos de Edgar Allan Poe, eles trabalham bastante a questão da mente em psicose, eles trabalham bastante a questão do mesmerismo, que é a hipnose, né, o hipnotismo, e eles trabalham bastante a questão do terror, né, do suspense, da aventura. Então, tá aí, pessoal, né? O Escaravelho de Ouro, né, é um conto em que o personagem principal, ele juntamente com outro personagem, ele vai lá e ele vai numa ilha, né, e ele descobre um tesouro que foi enterrado ali há muito tempo, né? E o Mistério de Marie Roget é na verdade um conto policial, né, em que o Dupin resolve o assassinato de Marie Roget, e no final ele chega à conclusão que era o capitão da marinha que de fato tinha matado Marie Roget, e não aqueles que até então eles achavam.
Então tá aí, pessoal, Conto de Edgar Allan Poe. Lembrando que esse vídeo é feito em homenagem a ele, a Edgar Allan Poe, por toda a genialidade dele. Então, esse vídeo é feito em homenagem e em memória ao grande gênio Edgar Allan Poe. Compartilhe esse vídeo, dê o seu joinha, um forte abraço, até mais.